Oi pessoal, voltei. Depois de meses de ter prometido vários vídeos, de ter prometido a mansão da Barbie, eu voltei para mostrar para vocês como está o processo. Criar conteúdo não é fácil, né pessoal? Então, nesses meses eu estava estudando, estava fazendo várias coisas para poder vir aqui e começar a gravar com mais constância. Então agora, sem mais delongas, como vocês podem ver, eu gravei alguns processos, eu cortando as madeiras, que são madeiras que eu estou reaproveitando de obras que meu marido faz aqui em casa mesmo. Então todas essas madeiras estão sendo reaproveitadas para poder fazer a mansão da Barbie. Desde o início a ideia era usar materiais recicláveis, apesar de eu também estar comprando alguns materiais como ímãs. Nessa parte aí eu estou usando até um imã forte, porque a casa vai ter 2 módulos. Então, para poder colar uma parte na outra, estou usando ímãs. Além disso, também material como cola, entre outros que eu já tenho no meu ateliê. E com certeza ter um ateliê, um local onde eu posso trabalhar com as minhas ferramentas, com a minha criatividade, é algo que faz toda a diferença. No início, parecia que não ia sair nada, gente. Eu achei que a casa estava ficando muito pequena, então eu fiz essa outra parte. E depois eu resolvi usar mais um papelão para poder fazer a parte do chão do outro módulo, né? Então ali vocês podem ver a bagunça que ficou. E fica assim uma bagunça mesmo, gente. Nessa época eu estava filmando, ainda estava verão. Olha quantos meses se passaram. E durante esses meses eu fui criando técnicas, eu fui praticando, criando novas ideias, desenvolvendo também a prática de fazer as miniaturas, que é algo que eu amo. E mesmo gostando muito, eu acabo não tendo tempo para fazer todo dia. Nem todo dia também acordo com aquela criatividade. Tenho meus outros afazeres também, além de fazer uma faculdade que eu faço de física. Então, tenho muitas coisas, né? E lidar com o processo criativo é assim mesmo. A gente vai praticando, vai errando, vai criando novas ideias e assim, no final, dá tudo certo, gente. Aí eu tô mostrando bem no início mesmo, quando ainda estava só nas fundamentais. Nessa parte eu ainda não fazia ideia de como iria ficar a estrutura no final. Eu já tinha feito alguns cálculos, alguns desenhos, mas eu ainda não tinha uma ideia concreta de como ficaria a estrutura da casa. Então, pessoal, eu fui realmente fazendo passo a passo e deixando a criatividade tomar conta. Então o processo é esse, cada dia ir fazendo um pouquinho, criando o processo pouco a pouco, e aí no final, gente, eu tenho certeza que essa casa vai ficar a coisa mais linda, e eu também vou ficar muito orgulhosa do meu trabalho. Porque apesar dele não estar pronto, na minha cabeça essa casa já está montada, gente. Tudo começa na imaginação. Então eu tenho certeza que tudo vai ficar conforme os meus planos. Só vai demorar um pouco mais do que eu esperava. Eu realmente esperava fazer essa casa em cerca de 6 meses. Porém, como eu não pego todo dia, então não deu para fazer em 6 meses. E tá tudo bem. Além de tudo, eu ainda lido com o TDAH. E o que me faz também, muitas vezes, perder o foco naquilo que eu estava tão entusiasmada no início. Então, gente, me perdoem, tá? Que eu não vim aqui mostrar para vocês antes. Mas a ideia é começar a vir postando e mostrando mais evoluções. E é assim que funcionam os projetos. Muitas vezes a gente nem começa algo porque vai dar muito trabalho, né? Mas se você fizer um pouquinho de cada vez, todo dia um pouquinho, no dia que eu estava mais animada para fazer, eu ia lá, fazia bastante. Tinha dias que eu não acordei com vontade de fazer nada, eu nem peguei nas máquinas. Nesse dia aí eu fui até utilizando uma serra maior, que é a serra do meu esposo, e depois de cortar em pedaços menores as madeiras, eu pude usar a minha mini serra de novo. Aliás, essa serrinha é a mais utilizada aqui no meu ateliê. Eu cortei todos os pedaços
que vocês estão vendo aí com essas madeiras, com essa serrinha. Aí eu já começo a lixar. O primeiro andar já ficou pronto. Já não, né, gente? Demorou meses. Mas eu coloquei rodas embaixo para ele poder ser mais fácil de movimentar, né? E continuei lá, serrando um monte de madeira, gente. Era muita madeira para serrar. E mais uma vez lembrando que essas madeiras são todas reaproveitadas. Então tudo que chega aqui em casa de madeira, eu vou reaproveitar, gente. Então depois de uma obra no quintal de casa, teve muita madeira sobrando. Eu podia até escolher os tipos de madeira que eu tinha. Então eu fui escolhendo, melhorando as madeiras. E como vocês podem ver, eu fui cortando em várias tiras, né? Para poder montar a estrutura geral da casa. E essa serrinha guerreira, gente, porque ela aguentou muito tranco. Algumas madeiras eram bem macias, essa que eu tô usando é um compensado, mas outras eram bem duras. E foi um pouquinho difícil cortar, mas mesmo assim cortei tudo. E aqui eu já estou começando a fazer a estrutura do segundo andar. Vê que no primeiro andar tem 2 módulos e esses 2 módulos se juntam, né? E aqui eu já comecei a montar a estrutura do segundo andar, que eu resolvi colocar com ímãs. Esses ímãs são muito fortes, gente, então eu estou usando o ímã para poder colar várias partes. E aí, gente, agora chegou a parte das paredes. Eu não tinha ideia de como que eu ia fazer as paredes, então eu tive a ideia de fazer ela de madeira, toda com paletas de madeira. E também dessa forma, as paredes eu posso remover a hora que eu quiser. Então eu quero a casa toda vazada e toda fechada. Então quando eu quiser abrir, eu tenho essa facilidade de tirar os paletes, né? Junto com a parede da casa. Então eu fui fazendo cada parede, fiz esses filetes de madeira de 2 centímetros por 5 centímetros. E aí, gente, a estrutura da casa já começou a ter as paredes, né? Porque você vê que sem a estrutura ela fica muito diferente. Então essa aí foi a primeira parede que eu coloquei e depois disso eu fui fazendo, gente, uma por uma até preencher tudo. E basicamente foi até aqui que eu fiz, gente. Eu tenho mais algumas imagens que eu fiz, como ela está agora, nesse exato momento. E ainda falta muito, mas a estrutura toda já está completa, basicamente. Então, como prometido, gente, eu prometo que eu vou voltar mais e vou mostrar mais o processo, que agora vai ficar mais legal de mostrar, porque não é só a estrutura, né? São as coisas de dentro da casa. Então, aguardem os próximos vídeos e eu vou trazer com mais constância, gente, eu prometo, tá bom? Até a próxima arte, vejo vocês no próximo vídeo.